Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de hermenêutica, onde nós teremos a passagem de João capítulo 10, versículo 10, e trataremos do contexto cultural e do contexto imediato, e os sujeitos da oração, que estão todos aqui nos versículos, né? E esses versículos aqui, eles fazem parte do capítulo 9, porque o capítulo 9 é que vai dar margem a nós quem é o ladrão, que o João mostra no seu evangelho no capítulo 10, versículo 10, que está escrito assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, muitas das vezes, nós acabamos nos deparando com essa passagem, onde muitas pessoas afirmam que o João capítulo 10, versículo 10 está falando do diabo, de Satanás. E, inclusive, em muitas igrejas, a gente vê essas pregações a respeito desse único versículo. Mas o que nós sabemos é que eles não estudam, né, o contexto imediato e os outros contextos no qual nós vamos estudar aqui e buscar dentro da narrativa quem é o ladrão que Jesus está mencionando. E no versículo 8, que é o nosso contexto imediato, está escrito assim: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Ou seja, Jesus está afirmando que não existe um diabo, mas sim muitos outros que vieram antes dele, que eram ladrões e salteadores. Agora nós precisamos identificar quem são esses outros, quem são esses que vieram antes de Jesus e que eram ladrões e salteadores. Eu venho para o versículo 1 do capítulo 10, que está escrito assim: em verdade vos digo, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é o ladrão e salteador. No versículo 10, Jesus usa o vocábulo vos. Então, com quem Jesus está falando? Jesus está tratando com quem? Quem é esse que não é pastor e sim que pula o aprisco, que rouba as ovelhas? Então, nós vamos voltar para o capítulo 9, né, que é onde começa todo esse embate. Mas no capítulo 8, depois da perícope da mulher adulta, Jesus tem discussões com os judeus e com os religiosos da época no templo de Jerusalém, aonde ele vai falar sobre a sua missão, no qual ele vai desempenhar aqui nessa terra, e eles entram numa discussão em nome de Abraão, e Jesus diz que ele é maior do que Abraão, e que Abraão viu o seu dia e ficou feliz, né? E ele também diz assim, que conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, ele está se colocando maior que Abraão, maior que Moisés, maior que todos os profetas que vieram antes dele. E quando nós chegamos no capítulo 9, que no capítulo 8 Jesus é expulso do templo, o primeiro versículo diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Havia, na época de Jesus, uma visão cultural daquele povo de que quando uma mulher ela estava grávida e a criança ali ainda estava em processo de desenvolvimento, e os pais viessem a pecar, ou a mãe, ou o próprio pai, contra essa lei de Moisés, o seu pecado era tido para a criança e a criança teria uma má formação, né? Ela nasceria com deformações físicas. Poderia ser coxo, poderia ser cego, poderia ser surdo. Então eles tinham essa visão de que a pessoa ela sofria ainda na formação dentro da barriga da mãe o elevado de que os seus pais pecaram. E Jesus está dizendo não, não é por conta disso que ele está aí, mas para que se manifeste a glória de Deus nele, ou seja, para que se manifeste nele aquilo que é bom de Deus. Então o cego vai e pede para Jesus o curar, pede uma esmola, e o Jesus vai, cospe no chão e faz um lodo e passa nos olhos do cego e manda o cego se banhar lá no tanque de Siloé. A narrativa não diz
como o cego chegou até aquele tanque. Mas o que a narrativa diz é que ao lavar os seus olhos, o cego passa a enxergar. Um cego de nascença que não tinha nenhum tipo de visão de como seria o mundo ao seu redor, mas que passa a enxergar e com muita felicidade, muita alegria, né, sai demonstrando isso, que ele foi curado. Então, os fariseus, eles ficam muito bravos com a ação de Jesus. E eles dizem na narrativa que Jesus é um pecador. Por quê? Porque Jesus não guarda a lei do sábado, né, que vai do versículo 14 ao versículo 16 do capítulo 9. Eles fazem uma acusação de Jesus ser pecador. Por quê? Porque segundo a lei mosaica, não se poderia sair de casa no sábado. Mas nos tempos de Jesus, abriu-se ali uma espécie de superfúgio que eles poderiam caminhar até uma sinagoga ou até mesmo o templo no dia do sábado. Porque só era permitido a jornada de um sábado, que era um total de 800 metros só que poderia sair da sua casa. Então eles acusam Jesus de quebrar o sábado por sair da sua casa, né, que deveria ser lá na Galileia, porque Jesus era chamado de Galileu, e Jesus está na Judéia no tempo. Não só pela obra que ele fez em curar o cego, mas por ter caminhado todo esse percurso, e não para fazer aquilo que estava na Torá, mas para combater, para brigar com os religiosos e afirmar que ele era maior até mesmo que Abraão. Então, o cego, no versículo 17, quando